E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a apostila 2, hein? São as aulas 19, 20 e 21 e a gente vai falar sobre as noções de geologia. Sim, vamos começar a falar sobre a estrutura da Terra, relevo, aquelas coisas que vocês gostam. Mas enfim, vai ser bem sossegado, tá? Não se desesperem, fiquem tranquilos. Bom, começando, a gente precisa entender o que é a geologia, né? Eu tenho essa figura muito louca aí na direita da tela que mostra pra gente diferentes estruturas, certo? Cada linha, cada estrutura, cada tipo de traço representa um tipo de rocha, certo? Então a gente está falando do que tem no interior da Terra, né? Abaixo da superfície. Então, basicamente, a geologia é a ciência que vai estudar a constituição da Terra, ou seja, como ela foi formada, a sua estrutura, as teorias de evolução do planeta Terra, como que a gente chegou ao atual padrão geológico, padrão de relevo do planeta, tá? Um dos principais objetivos é a gente entender como que esse fenômeno ele ocorre também, certo? Desde o interior e como ela reflete na superfície terrestre. Então, a geologia é a ciência que estuda a constituição da Terra, do planeta, certo? Suas estruturas. Na sequência, a gente tem que entender que para a gente falar da evolução do planeta Terra, a gente tem que trabalhar um tipo de tempo diferente. Não é o tempo cronológico que a gente vai falar, não é o tempo do relógio, né, que é o tempo histórico, um tempo curto. A gente está falando do tempo geológico. O tempo geológico é o tempo de formação das grandes estruturas do planeta Terra. Então a gente está falando aqui de milhões e até bilhões de anos, certo? Para a gente mensurar a idade do planeta Terra, a gente faz a datação a partir de isótopos radioativos. Então a gente pega elementos químicos que têm meias-vidas que satisfazem as nossas necessidades. Por exemplo, para eventos geológicos recentes, a gente vai utilizar o carbono 14. Então, uma datação, por exemplo, de um objeto mumificado, né, que tem 4, 5, 6, 7 mil anos, a gente vai usar o carbono 14, porque a meia-vida dele é curta, ou seja, né, para ele quebrando seus isótopos, ele vai ter um período de tempo aí de 14, 15 mil anos. E a cada 14, 15 mil anos, ele vai reduzindo como que eu posso dizer? Ele vai reduzindo sua funcionalidade, então ele reduz sempre pela metade. Já para eventos geológicos mais antigos, da ordem de milhões e milhões de anos, a gente usa os isótopos de urânio 238. Para bilhões de anos, a gente usa o zircão, que é um outro elemento isótopo também radioativo e que tem uma meia-vida muito maior, da ordem de bilhões de anos. Enfim, isso é para a gente entender. A gente consegue, então, estimar a idade do planeta Terra em 4,6 bilhões de anos por causa da presença de minerais aí que tem uma meia-vida muito, muito, muito grande, certo? Então, a gente consegue medir o tempo geológico, que são unidades de tempo muito grandes, da ordem de milhões ou bilhões de anos. Aqui no canto esquerdo da tela, a gente tem a escala geológica de tempo. O que interessa para a gente é que, né, a gente tem a divisão em éons, eras e períodos. Cada um desses títulos ele representa uma escala de tempo diferente. Os éons são grandes períodos de tempo que duram aí bilhões de anos, certo? As eras duram aí cerca de dezenas a centenas de milhões de anos. E os períodos são momentos mais curtos, de apenas algumas dezenas ou algumas poucas unidades de milhões de anos. Então o período é o momento mais curto, a era um pouquinho maior e o éon ainda maior, certo? Dadas as proporções, a era o período é como se fosse o meu dedo, a era é como se fosse minha mão e o éon é como se fosse o meu corpo inteiro, né, na escala de tamanho da ordem de tempo, tá? Sobre esses momentos, essa escala ela vai mostrar pra gente que eu tenho o éon radiano, ou seja, né, período inicial de formação da Terra, eu tenho a era arqueana, o éon arqueano,
o éon proterozoico e dentro do éon atual que a gente vive, que é o éon fanerozoico, a gente tem a divisão em eras. Então percebam que a gente só vai medir as eras dentro do nosso éon. Ele não está marcado nessa tabela, mas ele se chama fanerozoico. Dentro do fanerozoico nós temos 3 importantes eras: a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica, certo? Outra coisa que é interessante, sempre que a gente fala dessa escala de tempo geológico, a superfície ela é a mais recente e quanto mais no interior tiver, quanto mais para baixo tiver essa rocha, mais antiga ela é, certo? Então as rochas que a gente tem superficialmente, elas são mais recentes do que as que estão abaixo dela, tá? Bom, sobre essa divisãozinha, a gente vai perceber que não existe tanto drama. Por mais que tenham nomes difíceis aí, a gente vai estudar alguns períodos mais chave pra gente, né? Dentro dos éons e das eras. Então vamos começar. Dentro dos éons, a gente tem o Arqueano, que ele vai basicamente aí do início da Terra até mais ou menos 2 bilhões e meio de anos atrás, ou seja, o Arqueano durou 2 bilhões de anos. Basicamente é o momento de formação do planeta Terra, é onde a Terra está se arqueando, se formando. Enfim, é marcado pela intensa formação dos continentes, ou seja, eu tenho grande atividade vulcânica, e também é o início da formação dos oceanos, tá? Então é a Terra se configurando nessa superfície já rochosa e também líquida. No segundo éon que a gente tem, que é o proterozoico, ele vai de 2 bilhões e meio de anos atrás até 550 milhões de anos atrás, mais ou menos. Durou também 2 bilhões de anos. A gente tem nesse momento as primeiras formas de vida aparecendo no planeta Terra, né? As primeiras algas, as algas azuis, que foram as primeiras formas de vida surgidas no oceano, tá? E agora é o momento interessantíssimo para nós outros, que é a formação, né, do éon fanerozoico. O fanerozoico começou há mais ou menos 550 milhões de anos e se estende até os dias atuais. O fanerozoico ele é dividido em 3 eras: era paleozoica, era mesozoica e a era cenozoica. Dentro do paleozoico, pessoal, a gente vai ter 3 importantes períodos, tá? Eu não marquei todos, porque, como eu disse, a minha função aqui é mostrar para vocês as principais características, as principais formações geológicas e importância para a gente. Bom, o primeiro momento ali do Paleozoico, que é o Cambriano, é onde a gente teve a formação dos primeiros peixes, dos primeiros corais, dos moluscos, certo? Então a vida ela já começou a se desenvolver mais no planeta Terra, deixando de ser apenas algas. As primeiras plantas terrestres elas surgiram no Ordoviciano. Então percebam, Cambriano vai de 550 milhões de anos atrás até mais ou menos 500 milhões de anos. O Ordoviciano ele vai de 500 milhões de anos até mais ou menos 440 milhões de anos. Na sequência, a gente tem um outro momento topzera, que é o Carbonífero. No Carbonífero, o que lembra essa palavra carbonífero? Carbono, certo? No período Carbonífero é onde a gente vai ter hoje uma importância muito grande para a economia, porque é no período Carbonífero que se formaram as grandes florestas e pântanos que deram origem a boa parte do carvão mineral que a gente explora e utiliza para gerar energia, tá? Então a importância do Carbonífero, que foi a formação e a destruição, né, de inúmeras florestas no planeta que deram origem às reservas de carvão mineral. E são explorados hoje, certo? Bom, no Paleozoico só isso, esses 3 momentos, esses 3 períodos. Na Era Mesozoica é da hora porque é na Era Mesozoica que a gente tem o surgimento aí dos dinossauros, certo? Então no Triássico, que vai de 360 milhões de anos mais ou menos, a gente vê o surgimento desses grandes répteis, os dinossauros, tá? No Jurássico, que é ali no meio do Mesozoico, a gente teve a expansão desses caras, né, dos dinossauros, certo? E a gente começa a ver o início da fragmentação daquele supercontinente chamado Pangeia.
Aliás, a Pangeia ela começou a se formar, né, a junção dela foi justamente aí no Paleozoico, tá? Lá no período pré-cambriano, ou seja, antes do Cambriano, no Fanerozoico, no final do Proterozoico para o início do Fanerozoico, tá? Bom, e por fim no Cretáceo, eu esqueci de passar em negrito aqui o Cretáceo, mas que é o último momento da Era Mesozoica, a gente teve uma grande extinção em massa dos dinossauros. Meteorinho atingiu a Terra, acabou com a vida. Praticamente 90% de toda a vida no planeta deixou de existir. E isso foi muito importante, porque com o fim do predomínio dos dinossauros no planeta, a gente teve o avanço dos mamíferos, que aliás, né, estamos aí até hoje. E esse período, né, da transição da era dos répteis para a era dos mamíferos dá início a um novo período, que é o Cenozoico, que é o momento atual. O Cenozoico ele tem dois períodos. O Terciário, que vai de 60 milhões de anos até 2 milhões de anos atrás, e o Quaternário. Cenozoico, para a gente, como eu disse, né, avanço dos mamíferos no planeta e um evento geológico muito importante, a formação das cadeias montanhosas. Lembra, as montanhas elas se formaram recentemente no planeta. E nessa história da Terra de 4 bilhões e 600 milhões de anos, o recente são os últimos 60 milhões de anos, tá? Que é no período terciário. Então o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, os Alpes europeus, as montanhas rochosas na América do Norte, todos eles se formaram nos últimos 60 milhões de anos. E o Quaternário, que é o momento mais atual, a gente tem o surgimento dos primeiros hominídeos. Se a gente observar, né, naqueles infográficos que mostram a evolução dos seres humanos, a gente vai ver que o primeiro hominídeo, né, o primeiro ser vivo a andar de forma ereta, né, andar nos dois pés, é de mais ou menos 2 milhões de anos. E, então, nesses últimos 2 milhões de anos, é o momento que a gente tem as últimas glaciações e o surgimento dos hominídeos. Ok? Gravem essas informações. Essa tabelinha aqui vai ser muito importante para vocês com esses eventos que eu demarquei agora. Ok? Bom, sobre o planeta Terra, a geologia, como eu disse, ela estuda não só as eras, os períodos, né, o tempo geológico, mas estuda também a estrutura da Terra. E para a gente entender a divisão do planeta Terra, a gente precisa saber que ela é dividida de duas formas, do ponto de vista químico e do ponto de vista físico, certo? Da superfície de onde nós estamos pisando até o núcleo da Terra, a gente vai ter então duas análises diferentes. Ambas são válidas, certo? Só que cada uma tem uma estrutura diferente. A química, ela analisa, certo, a composição química das rochas, certo? Então ela vai se dividir em três grandes estruturas. A crosta, que é a camada superficial e rochosa, o manto, que é composto de magma, rocha derretida, e o núcleo, certo? Aí o núcleo ele é dividido entre núcleo interno e núcleo externo. Basicamente, crosta terrestre, camada rochosa do planeta Terra e mais superficial. Ela pode ter de 6 a 70 quilômetros de espessura. Então ela é a camada mais fina que a gente tem. E só por curiosidade, a gente só escavou 12 quilômetros em direção ao interior da Terra, de um total de 6.371 quilômetros. A Terra da superfície até o centro, até o núcleo, tem 6.371 quilômetros. Esse é o raio terrestre. E a gente só escavou 12 quilômetros, quase nada, né? Bom, e como que a gente conhece então a estrutura da Terra? Por meio da propagação das ondas. Já vou falar mais para frente, relaxa. Bom, sobre a crosta, superfície rochosa, tá? O manto é a camada, né, uma das camadas de maior espessura, tem 2.900 quilômetros de espessura e, é claro, né, ela é formada por rocha derretida, certo? É uma substância mais pastosa, certo? É uma rocha derretida. Lembra um pouquinho o magma, tá? Que ela não é líquida e não é tão sólida, ela é pastosa. Bom, ela é a responsável, inclusive, pela movimentação das placas tectônicas, porque o manto, né, mais próximo à superfície terrestre, ele tem ele tem temperaturas mais frias ou menos quentes.
E mais no interior, mais próximo ao núcleo, ele vai ter temperaturas mais quentes. Então o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter núcleos de convecção ou áreas de convecção, certo? Essas áreas de convecção, elas são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas, pelo simples fato de que, parte mais baixa, eu tenho o magma mais quente, ele fica menos denso, ele vai ficar mais leve, vai subir, certo? Aí aquele magma que está na superfície, ele vai ficar mais pesado, vai ficar mais denso, ele vai descer. Então eu tenho um constante fluxo de magma acontecendo no interior do planeta. E esse magma ele vai gerar um atrito na crosta. E é esse atrito que vai quebrar a superfície do planeta em placas tectônicas. A gente viu isso no 9º ano, certo? Vimos no 8º ano e vimos também no 6º ano. Só relembrando, certo? Essas frentes de convecção, então, elas são as grandes responsáveis pela deriva continental, pela movimentação das placas tectônicas. O que acontece no interior da Terra reflete na superfície terrestre, ok? Dando sequência, a gente tem o núcleo. O núcleo ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo ele é mais líquido, certo? Também tem mais ou menos aí 2.900 quilômetros de espessura. E ele é composto basicamente de 2 metais, níquel e ferro. Tanto é que o núcleo externo ele é conhecido como NiFe, níquel e ferro, basicamente 2 materiais. Já o núcleo interno, devido a toda a pressão do planeta e a altíssima temperatura de mais de 5.000 graus Celsius, ele é sólido. Muito louco, né? Então, crosta, manto, núcleo externo, núcleo interno. Já a outra forma de analisar o planeta Terra é a forma física. A forma física, a estrutura terrestre do ponto de vista físico, ele vai analisar a rigidez e a plasticidade das camadas. Ou seja, lembra que eu falei que para eu entender a estrutura interior vai a partir das ondas sísmicas? Eu não conheço o interior da Terra, são só especulações. Se são só especulações, o que acaba acontecendo é que eu tenho superfícies de características diferentes. Então as ondas sísmicas, quando eu tenho um terremoto, por exemplo, ela vai se propagar de forma diferente no interior da Terra. Então, a rigidez e a plasticidade das camadas vão fazer com que as ondas se propaguem de forma diferente. E conforme as ondas sísmicas se propagam de forma diferente no interior da Terra, eu vou ter uma estrutura mais sólida, uma estrutura mais líquida, e a partir disso a gente conseguiu dividir o planeta em 4 estruturas. A litosfera, parte sólida, externa do planeta Terra. A astenosfera, que é a parte plástica, certo? Que é uma parte pastosa do planeta Terra. A mesosfera, que é a mesma coisa que o manto, certo? E a endosfera, que é a mesma coisa que o núcleo, que abrange o núcleo interno e o núcleo externo. Basicamente, as estruturas elas são iguais, porém os nomes são um pouquinho diferentes. Litosfera e crosta, superfície terrestre rochosa. A astenosfera é a transiçãozinha da superfície rochosa para o manto, para a mesosfera. Ela é mais pastosa, é ali que as placas tectônicas ficam flutuando. É ali onde eu tenho as frentes de convecção que fazem as placas se movimentarem, certo? A mesosfera, como eu disse, é a mesma coisa que o manto, certo? Também eu tenho a movimentação magmática, mas é superfície líquida, quase líquida. E, por fim, a endosfera, que é onde eu vou ter o núcleo interno e o núcleo externo e onde eu tenho as maiores temperaturas. Beleza? Então, nós temos essas 2 estruturas, química e física, como vocês podem observar aqui, né? A gente tem a crosta oceânica, crosta terrestre, litosfera. Manto superior, aí a gente tem a transiçãozinha, que é a astenosfera. Manto inferior, mesosfera. Núcleo externo e núcleo interno, a endosfera. Ok? Ainda falando sobre as camadas da Terra, aqui a gente tem algumas características, tá? Para a gente ver as diferentes temperaturas, as densidades, enfim, e os principais componentes.
Então a crosta terrestre ela é composta por Cial, silício e alumínio. Cima, silício e magnésio, certo? O manto, silicatos de ferro e magnésio, né? E os núcleos a gente tem ali a formação de níquel e ferro em estado sólido, né? Que é aquela parte muito de altíssima, grande, mega, hiper power pressão, ok? Por isso que ela é sólida. E só corrigindo, eu falei que era o núcleo externo, na verdade é o núcleo interno, que é chamado de NIF, ok? Bom, sobre a propagação das ondas sísmicas, a gente tem uma animaçãozinha aqui, tá? As ondas sísmicas, elas se propagam no interior do planeta Terra, certo? Por exemplo, vocês vão ver vibrar a tela agora, porque eu estou provocando ondas sísmicas. Eu estou batendo aqui no meu computador e percebam que está vibrando. Estou chacoalhando a mesa e percebam que está vibrando, certo? O que é isso? São ondas. Eu estou batendo na mesa e está refletindo aqui na minha câmera, ou seja, o que acontece no interior reflete na superfície. E é isso que está acontecendo, certo? As ondas elas vão se propagar de formas diferentes dependendo da superfície que ela está passando. Uma superfície mais sólida, ela vai ter uma maior rigidez, uma densidade diferente, e a onda vai se propagar, por exemplo, com uma onda mais curta. Numa superfície só líquida, eu vou ter uma onda mais longa. Enfim, então a propagação da onda ela vai ser fundamental para a gente entender a estrutura terrestre. E, aliás, essas ondas sísmicas, sim, são os terremotos, tá? Então, o terremoto ele vai acontecer numa área de alívio de tensão, né? Eu tenho a movimentação tectônica e uma hora vai estourar essa tensão. Isso vai se propagar para todo o planeta Terra, certo? Que é o que a gente vê na imagenzinha na GIF da esquerda, né? Eu tive o pontinho vermelho, que foi o ponto de ruptura, e ela gerou ondas para todos os lados. E a gente precisa entender que onde aconteceu a ruptura no interior da Terra é chamado de hipocentro. O hipocentro é o local no interior da Terra onde houve a ruptura, onde houve o terremoto. O epicentro é o primeiro lugar na Terra que vai receber a onda na superfície. Então, por exemplo, aconteceu um terremoto em Lima, o epicentro foi a 5 quilômetros do centro da cidade. Quer dizer que ali foi o primeiro lugar do planeta Terra que recebeu a onda, certo? Porque ela é no interior, então ela vai até a superfície e na superfície ela se propaga em outra direção, certo? Então as ondas sísmicas elas vão se propagar em 3 direções, né? Para cima, para frente, para trás, para os lados, enfim, a onda vai se propagar em todos os sentidos. Então ela vai ir até a superfície, quando ela atinge a superfície é chamado de epicentro. E o ponto de ruptura lá no interior da Terra é chamado de hipocentro. Essas ondas são chamadas de ondas sísmicas. Ok? Sobre essa movimentação das placas tectônicas por causa das frentes de convecção e também por conta, né, dessas rupturas, dessas quebras, a gente vai ter diferentes movimentos de placas tectônicas. A gente tem 3 tipos de movimentos. Os movimentos convergentes, os movimentos divergentes e os movimentos transformantes. Começando no número 1, aqui ó, falhas transformantes. As falhas transformantes são as placas tectônicas que se deslocam horizontalmente, mas elas não se afastam e nem se encontram, elas deslizam umas nas outras. A falha de San Andreas, famosíssima, que a gente tem na Califórnia, ela é uma falha transformante. Eu tenho esse movimento, eu vou inclinar aqui para vocês verem, tá? A placa tectônica ela está se movimentando horizontalmente, certo? A gente tem os movimentos convergentes, que as placas tectônicas se chocam. Convergente, encontro de placa tectônica. E são nos movimentos convergentes que a gente tem a formação das cadeias montanhosas. Eu tenho 2 tipos de movimentos convergentes, tá? Eu tenho o movimento convergente 1
que as placas tectônicas têm densidades diferentes. Uma é mais mole e outra é mais dura. A placa mais mole ela vai sofrer um dobramento e a placa mais dura vai se rebaixar, vai entrar no interior da Terra, certo? E eu tenho convergente 2, quando as duas placas têm a mesma densidade, basicamente, as placas tectônicas se chocam e sobem, certo? Elas são chamadas de dobramentos modernos, porque aconteceram nos últimos 60 milhões de anos, e é dobramento, né? Porque a placa ela sofre uma dobra. E a gente tem os movimentos divergentes. Os movimentos divergentes é o movimento que a gente tem de afastamento, de separação das placas tectônicas. É o que acontece entre a nossa placa tectônica, a placa sul-americana e a placa africana. Elas estão se separando, certo? A tectônica de placas, essa movimentação, ela é muito importante porque ela comprova de fato uma teoria lá dos anos de 1915 do Alfred Wegener, né, que foi o responsável pela formulação dessa teoria da deriva continental. Ela não foi aceita e só nos anos 60, quando a gente foi entender melhor a geologia, quando a gente teve mais tecnologia, é que a galera comprovou de fato que o tiozinho aí, o Alfredão, estava correto nas suas teorias. E ele tomou por base o Brasil e a África. Eles perceberam que eles se encaixavam perfeitamente. Eu tinha fósseis de animais e vegetais semelhantes na África e no litoral brasileiro. Então, a partir disso, ele falou, pô, se são semelhantes, esses seres vivos aí, eles viveram juntos durante um tempo. Quando foi isso? Daí ele começou a formular que antigamente as placas tectônicas todas estavam juntas, que formavam um supercontinente, a Pangeia, enfim. E ele também começou, né, e a partir da separação dos continentes, há mais ou menos aí 200, 250 milhões de anos, a gente começou a ter a tal da especiação, né? Os animais começaram a ficar endêmicos, né? A gente tem evoluções diferentes. Por que a gente tem animais totalmente diferentes na Austrália e no resto do mundo não tem? Porque a Austrália se separou há muito, muito, muito tempo do resto das massas. Então os seres vivos foram evoluindo de acordo com as características naturais dessa região, mesmo com a África, mesmo com a América. Certo? Belé? Então, pessoal, agora é a sua hora. Façam todos os exercícios das aulas 19, 20 e 21, que logo menos eu vou passar para vocês o gabarito, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Participem dos plantões, que é importante para tirar as suas dúvidas. Dificilmente eu vou tirar dúvida por WhatsApp. A gente recebeu orientações para tirar dúvida durante o horário de plantão, durante o horário ao vivo, certo? Vocês receberam esse cronograma bonitinho, sigam eles, certo? Tô com muita saudade de vocês, de verdade, faz falta, certo? Espero ver vocês em breve. Tchau!